Lovecraft criou um universo de horrores cósmicos e insanidade. Hoje, você conhecerá 10 contos que mostram o verdadeiro terror além da compreensão humana. 1. O chamado de Cthulhu. Um professor herda documentos enigmáticos de seu tio, um renomado antropólogo que morreu de forma misteriosa. Ao examiná-los, ele descobre registros de cultos espalhados pelo mundo que veneram uma entidade chamada Cthulhu, um ser colossal adormecido sob o Oceano Pacífico, em uma cidade submersa chamada R'lyeh. Os documentos descrevem sonhos perturbadores, visões de arquiteturas impossíveis e uma influência mental que atinge artistas e lunáticos. Conforme o narrador conecta cada fragmento, um escultor que esculpe uma estatueta idêntica à divindade, um navio que encontra ruínas emergindo do mar, ele percebe que Cthulhu é real, e sua breve manifestação abalou a sanidade humana. O conto termina com o narrador admitindo que a verdade é insuportável e que talvez a ignorância seja a única proteção diante de um universo indiferente, onde deuses dormem e o despertar deles significará o fim de tudo. Segundo, Nas Montanhas da Loucura. Uma expedição científica parte rumo à Antártida em busca de fósseis, mas o grupo se depara com ruínas imensas, esculpidas em pedra negra e cobertas por hieróglifos inumanos. As montanhas que circundam o local são tão altas que desafiam a escala geológica conhecida, e seus vales guardam corpos estranhos preservados no gelo, criaturas com 5 pontas e formas quase vegetais. Um grupo separado desaparece e, ao ser encontrado, revela sinais de uma morte brutal. O protagonista descobre registros que descrevem a ascensão e queda de uma raça alienígena que dominou a Terra antes da humanidade. Ao adentrar um túnel profundo, ele e seu companheiro descobrem um horror ainda mais antigo, anterior ao próprio tempo. O conto mistura ciência e terror, mostrando que a busca pelo conhecimento pode levar à insanidade, pois há verdades sobre a origem da vida que jamais deveriam ser descobertas. 3. A cor que caiu do espaço. Um meteorito cai em uma fazenda isolada em Arcan e libera uma cor que não pertence ao espectro visível. A substância parece viva, pulsando sob o solo e se infiltrando na água e nas plantas. Aos poucos, a fazenda é tomada por um brilho opaco. As colheitas apodrecem, os animais se deformam e a família começa a definhar, vítima de uma influência invisível. A vegetação ganha tons metálicos e a terra perde vitalidade. O narrador, anos depois, visita o local e encontra apenas uma cratera estéril e silenciosa. A cor representa o horror daquilo que é totalmente incompreensível para o ser humano, algo além da física e da biologia. Lovecraft transforma a ideia de contaminação em um símbolo da fragilidade humana diante do cósmico. Nem maligno nem benevolente, apenas alheio à vida como a conhecemos. 4. O horror de Dunwich. Na isolada vila de Dunwich, Massachusetts, uma mulher vive reclusa com seu filho Wilbur Whateley, nascido de um ritual profano. Desde o nascimento, o garoto cresce anormalmente rápido, aprendendo idiomas antigos e estudando livros proibidos como o Necronomicon. A vila inteira o teme. À medida que envelhece, ruídos estranhos ecoam da fazenda dos Whateley e algo invisível parece se mover entre os celeiros. Após a morte de Wilbur, em uma tentativa de roubar o Necronomicon, o verdadeiro horror é revelado. Uma criatura colossal e invisível, seu irmão monstruoso, fruto da união entre sua mãe e uma entidade cósmica, começa a destruir tudo. Quando magos e estudiosos finalmente a detêm, o corpo monstruoso se torna visível, revelando um rosto humano semelhante ao de Wilbur, num lembrete trágico de que o sangue dos deuses antigos ainda corre entre os mortais. 5. A Sombra de Innsmouth. Um jovem viajante decide visitar a decadente cidade costeira de Innsmouth, atraído por histórias sobre sua estranha arquitetura e habitantes de feições incomuns. Logo percebe o clima hostil e silencioso. Ruas desertas, olhares frios e um cheiro de maresia pútrida. Conversando com um velho bêbado local, descobre a verdade. A cidade fez um pacto com criaturas marinhas conhecidas como profundos, que oferecem riquezas e pescas abundantes em troca de sacrifícios humanos e uniões com seus descendentes. Durante a noite, o viajante é perseguido por seres híbridos pelas ruas escuras e escapa por pouco. No entanto, tempos depois, descobre nos espelhos que também carrega os traços dos habitantes de Innsmouth. Ele é descendente de um deles. Aceitando seu destino, parte para o mar, ouvindo o chamado das profundezas.
O conto é uma metáfora do medo da herança, do sangue e da inevitável fusão entre o humano e o desconhecido. 6. O caso de Charles Dexter Ward. Charles Dexter Ward, um jovem de Providence, se torna obcecado por um ancestral distante, Joseph Curwen, acusado séculos antes de necromancia e desaparecido misteriosamente. À medida que mergulha em antigos registros e rituais arcanos, Charles começa a se isolar, estudando química e alquimia, e passa a agir de modo cada vez mais estranho. Descobre que Curwen possuía o segredo de ressuscitar os mortos, e que talvez tenha realmente conquistado a imortalidade. Quando familiares e médicos tentam intervir, percebem que o jovem deixou de ser ele mesmo. Curwen voltou, usando o corpo do descendente como recipiente. O conto é uma investigação de herança espiritual e corrupção da identidade, mostrando que a obsessão pelo passado pode abrir portas que jamais deveriam ser tocadas. A ciência e o ocultismo se fundem aqui em um retrato aterrador da persistência do mal através das eras. 7. O modelo de Pickman. Richard Upton. Pickman é um artista genial, porém perturbador, conhecido por suas pinturas grotescas de criaturas subterrâneas. Seu amigo, o narrador, o visita em seu ateliê e descobre quadros tão realistas que parecem retratar algo vivo: deformidades, dentes, garras, olhos famintos. Pickman explica que busca retratar o verdadeiro horror, aquele que existe sob as fundações de Boston, onde, segundo ele, vivem seres antigos que se alimentam dos mortos. Durante a visita, sons vindos do porão e um cheiro nauseante inquietam o visitante. Dias depois, Pickman desaparece sem deixar rastro. O narrador, ao examinar uma das fotos de referência usadas pelo artista, descobre o impensável. As imagens não eram pinturas baseadas em imaginação, mas registros reais. O conto reflete o medo da arte como porta para o inominável, e a linha tênue entre o gênio e a loucura. 8. A sombra fora do tempo. Nathaniel Peasley, professor universitário, sofre um colapso mental inexplicável e passa 5 anos em transe, durante os quais sua personalidade muda completamente. Após recuperar-se, ele tem memórias vívidas de ter habitado outro corpo, o de uma criatura pertencente a uma civilização alienígena que viveu milhões de anos antes dos humanos. Essas entidades trocam mentes com seres de outras épocas para estudar o tempo. Obcecado em provar suas lembranças, Peasley organiza uma expedição ao deserto australiano e encontra ruínas idênticas às visões de seus sonhos. Dentro delas, descobre inscrições e corpos fossilizados que confirmam cada detalhe. Ao final, ele entende que o conhecimento absoluto não é uma bênção, mas um fardo cósmico. Lovecraft aqui explora o terror da consciência deslocada, o medo de descobrir que o eu é apenas uma breve faísca no ciclo infinito da existência. 9. O sussurrador nas trevas. The Whisperer in Darkness. Após uma enchente no interior de Vermont, corpos estranhos e rumores sobre criaturas aladas espalham medo entre os moradores locais. Albert Wilmert, professor cético, começa a trocar cartas com Henry Ackley, um eremita que afirma ter provas da existência de seres extraterrestres que vivem nas montanhas. As cartas se tornam cada vez mais perturbadoras, descrevendo vozes vindas do escuro e gravações de rituais inumanos. Quando Wilmert visita Ackley, encontra-o pálido, imóvel e com um comportamento artificialmente calmo. Só depois, horrorizado, descobre que aquilo diante dele não era mais humano, apenas um disfarce grotesco controlado pelas criaturas. O conto mistura paranoia, isolamento e a impossibilidade de distinguir verdade de loucura, sugerindo que há formas de vida tão além da nossa que o simples contato com elas dissolve a sanidade. 10. O forasteiro, The Outsider. Um ser vive isolado em um castelo sombrio, cercado por trevas eternas, sem memória de ter conhecido outro ser humano. Movido pela solidão, decide escapar pelas galerias e escadas em ruínas até alcançar a superfície. Após uma longa escalada, emerge em um salão iluminado por velas, onde as pessoas gritam em horror ao vê-lo. Sem entender, ele tenta se aproximar, até perceber seu reflexo em um espelho. É uma criatura pútrida, um cadáver vivo, deformado pelo tempo e pelo esquecimento. O conto, repleto de simbolismo, reflete o horror existencial da identidade e da rejeição. O monstro não é apenas uma figura física, mas o espelho de todo ser que busca pertencer, apenas para descobrir que nunca fez parte do mundo dos vivos. Uma tragédia silenciosa sobre isolamento e a dor da autodescoberta. Lovecraft nunca precisou mostrar o monstro. Ele apenas insinuava. O verdadeiro horror está no desconhecido.
Qual desses contos mais te perturbou? Deixe nos comentários e inscreva-se para desbravar os próximos horrores.